Graça e paz a todos os nossos ouvintes pela internet, no canal do YouTube, no Twitter, Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui no projeto Basileia, trazendo mais uma pregação para vocês, irmãos queridos, irmãs, a todos que nos acompanham, cristãos de todas as comunidades cristãs, aqueles que também ainda não entraram no reino de Deus. Essa palavra também é para você. Nós falamos na pregação passada a respeito da entrada no reino através da porta do reino. Hoje nós vamos falar a respeito do caminho do reino dos céus, baseado em João, capítulo 14, versículo 1 a 6, que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, de 1 a 6. Na verdade, Jesus estava falando com Pedro no início desse texto. Depois que Jesus falou sobre o caminho, o apóstolo Tomé, muito incrédulo, desmentiu Jesus, dizendo: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Foi quando Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Jesus mostrou que é o caminho. E ninguém podia ir ao Pai se não fosse por meio dele. Hoje, Jesus mostra que também é o caminho do reino dos céus. E ninguém pode ir ao Pai se não for por meio dele. Este caminho é para todos que decidiram entrar no reino dos céus. Uma vez que entrei, agora preciso caminhar. Uma vez que entrei, agora eu preciso trilhar no caminho. Eu preciso ir. Eu preciso tomar decisões de seguir este caminho. Mas saiba que este caminho não é um caminho largo e espaçoso. Porque o caminho largo e espaçoso conduz à perdição. Mas esse caminho é um caminho estreito, apertado, que conduz à salvação. Só há um caminho para o reino dos céus. E este é o caminho de Jesus Cristo. Só se pode trilhar este caminho se a pessoa entrar pela porta, que também é Jesus. Já falamos isso na pregação passada. Não se poderá trilhar no reino de Deus por outro caminho. O texto nos afirma que Jesus é o caminho. E ninguém pode ir ao Pai se não for por meio dele. Há outro texto que fala em dois caminhos, um apertado que leva à perdição eterna e o outro caminho que conduz à salvação eterna. Está escrito em Mateus 7, 13 a 14. Jesus disse: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Este dia é um dia de decisão, para que você possa entrar no reino de Deus e caminhar nos princípios do reino. O caminho do reino é a reunião de todos os princípios que Deus criou
para que os seus seguidores trilhassem. Esta reunião de princípios norteadores é chamado pelo apóstolo Paulo de todo o conselho de Deus, Atos 20, 27 a 28. Diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentarem a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 27 a 28. Deus tem conceitos em todas as áreas de nossas vidas. E a Bíblia nos afirma que o caminho de Deus é perfeito. Diz assim o texto: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. 2 Samuel 22, 31. Em Salmo 18, 30 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Por isso, irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos passar a falar agora dos grupos que constituem os princípios do reino de Deus em nossas vidas. Vejamos, o primeiro grupo de princípios chamamos de primeiros rudimentos da fé cristã. E era os primeiros ensinamentos dados aos discípulos pelos pais da igreja, ou também chamado de catecismo. Quem participava era chamado de catecúmeno. Vejamos Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14 e 6 de 1 a 3. Diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, e isso faremos se Deus o permitir. Hebreus 5, 12, 14, 6, de 1 a 3. Como vimos, o texto bíblico narra o seguinte contexto. Existiam cristãos que já tinham tempo na fé, mas que estavam imaturos, eram como meninos na fé. Eles não estavam se alimentando de alimentos sólidos, mas sim de leite, porque a prática da vida deles não condizia com a mensagem do Evangelho de Cristo. Então, o apóstolo Paulo diz que, se fosse necessário voltar aos rudimentos da fé cristã, ele faria isso com aquelas pessoas, para quem sabe elas pudessem lembrar, recapitular sobre os princípios do rudimento da doutrina da fé cristã, pudesse mudar de atitude, mudar de vida. Então, aqui consta como os princípios da fé cristã, os primeiros ensinamentos da fé cristã. Quer dizer, pastor, que um novo convertido pode aprender sobre escatologia? Deve. Segundo as Escrituras, eles aprendiam sobre escatologia. Escatologia são ensinamentos a respeito das coisas do fim. Observe que aqui tem ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso era assunto para quem estava começando. Então, dizer que um novo convertido não pode
ouvir sobre escatologia, na verdade, é uma falácia. Deve ouvir, deve estudar a respeito de escatologia, sim. Esse grupo, o primeiro grupo, trata, né, de assuntos relativos ao início da fé cristã. Por exemplo, nós já falamos aqui nas pregações sobre alguns deles. Arrependimento de obras mortas. Falamos na questão da fé em Deus. Nós falamos sobre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Não falamos ainda sobre imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Assunto que nós devemos tratar aqui também, nas nossas pregações. Observemos que os 3 primeiros rudimentos, como falei anteriormente, faz parte da entrada no reino. Arrependimento, fé em Deus, batismo, a doutrina dos batismos. Agora, a doutrina da imposição de mãos diz respeito ao trabalho da igreja ao longo do caminho de Atos e até os dias atuais, na era dos bispos e até os dias atuais. E os últimos, que fala sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno, no estudo de acontecimentos futuros, apocalípticos, a escatologia, que nós poderemos também falar um pouco aqui nas nossas pregações. No projeto Basileia em si, nós costumamos batizar os discípulos após eles estudarem esses rudimentos da fé, para que eles possam entender melhor sobre a sua fé cristã. Em outro momento, nós vamos discorrer melhor sobre esse assunto deste grupo. O segundo grupo de princípios, chamados de vida pessoal, relacionamento com Deus e com os irmãos e igreja. Tratamos desse bloco de princípios que devem reger os cristãos no que diz respeito à sua conduta moral, seu relacionamento com Deus e com os irmãos e o significado bíblico da igreja. Para isso, separamos assuntos da seguinte maneira: a vida pessoal, onde se trata sobre a questão sexual, a questão do materialismo, da ira, do vocabulário pervertido, da mentira e da falsidade, ocultismo, pessimismo, vícios, vingança, injustiça, preguiça, orgulho e vaidade. Depois falamos com relação à intimidade com Deus, amor a Deus, a oração, a fé, a dependência de Deus, o louvor e a adoração, a Bíblia, o jejum, a confiança, a intimidade com Deus, o andar no Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Falamos também neste grupo sobre a relação entre os irmãos, com os irmãos, a natureza da relação, o amor fraternal, o estar juntos, o serviço, a autoridade e submissão, o conflito na relação entre irmãos, correção e disciplina, confissão de pecados, andar na luz e as conjunturas do corpo de Cristo. E trataremos também a respeito da igreja, a sua natureza e a unidade, sua edificação e o crescimento, os ministérios e suas funções, o culto pessoal e o culto coletivo, a Eucaristia, a ceia do Senhor, né? A evangelização, o discipulado, os grupos familiares, as redes, os encontros, a escola de líderes, missões e a restauração da igreja. Todos esses assuntos dentro deste grupo que trata mais de relacionamentos com Deus e relacionamentos interpessoais. E por fim, amados, o terceiro grupo de princípios do reino, que chamamos de a vida familiar e o testemunho pessoal.
Tratamos nesse bloco de princípios que devem reger os cristãos no que diz respeito à sua vida familiar e o seu testemunho pessoal. Para isso, separaremos esses assuntos da seguinte maneira: a família, o propósito de Deus para a família, a insolubilidade do casamento e as exceções, as duas exceções que há nas Escrituras, o papel do marido, o papel da esposa, a vida sexual, a comunicação entre o casal, a criação dos filhos perante a palavra de Deus, o padrão de Deus para os filhos, a administração e prática do lar e também a recreação familiar. Então, todos esses assuntos estão dentro da questão família, dentro desse bloco. Também trabalhamos a questão do trabalho e finanças. Trabalhar como para o Senhor, a responsabilidade do empregado, a responsabilidade do empregador, propriedade e estudo, finanças, dívidas, créditos e garantias, a questão do dízimo, entre aspas, como era aplicado no Antigo Testamento e como era aplicado no Novo Testamento e na Igreja de Jesus Cristo. Ofertas também, da mesma forma, generosidade e o pagamento de impostos. Isso tudo estará voltado dentro da área de trabalhos e finanças. Além disso, testemunho pessoal. A necessidade de multiplicar discípulos. O que é o testemunho pessoal? Algumas pessoas se enganam com relação à questão do testemunho pessoal. Pensam que o testemunho pessoal é a obrigação que eu tenho que dar satisfação às pessoas a respeito de uma vida cristã que eu não vivo. Não é isso que é um testemunho pessoal. O testemunho pessoal é um comprometimento que eu tenho com Deus. Aí as outras coisas acontecem naturalmente. O bom testemunho vem como consequência. Vamos também abordar a questão de estratégias para abordar pessoas que ainda não entraram no reino. Como agir com os que estão interessados em entrar no reino. A concretização do Evangelho. Vamos falar sobre a formação do caráter cristão, a integridade, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, paciência, perseverança, responsabilidade, prudência, como enfrentar provas e sofrimentos. E por último, dentro desse bloco, falaremos também sobre os cuidados próprios, cuidados pessoais, os bons hábitos e um bom comportamento, vestimentas, as questões de vestimentas pessoais, a questão da masculinidade e feminilidade, que é uma questão hoje tão presente hoje na sociedade, na questão da homossexualidade, se é de Deus ou não, essa questão de saber até que ponto a pessoa pode ser feminista ou não pode ser feminista. Então, tudo isso, segundo as Escrituras Sagradas, nós vamos abordar também. Cuidados com a saúde pessoal e a higiene também pessoal. Então, todos esses aspectos, nós temos princípios na Bíblia, na Palavra de Deus, que regem nossas vidas. Que são princípios ao todo do reino de Deus. No caminho, ou seja, todo o conselho de Deus. Foi o que o apóstolo Paulo disse aos bispos e presbíteros da igreja, quando ele estava lá em Mileto, em Atos, capítulo 20. Quando ele diz que eu nunca vos deixei de vos anunciar, irmãos, todo o conselho de Deus, ou seja, de todos os princípios que regem a vida pessoal, relacional, a vida relacional com Deus e com os irmãos, com os estranhos, com os de fora, com os familiares. E além disso também as questões pessoais, caráter,
personalidades e etc, etc. Discipulado, coisas também da igreja, doutrinas, e tudo isso forma o bojo dos princípios do reino de Deus. E este é o caminho, é um caminho apertado, como nós vimos, mas que conduz à salvação. E Jesus disse, são poucos que trilham por ele, que decidem trilhar por ele. Isso não significa que quem está no caminho seja perfeito, não. Mas quem está no caminho está tentando acertar, está caminhando para que possa acertar. Esse é o desejo do coração de todo discípulo, está no caminho com o desejo de acertar, apesar de sabermos que nem sempre acertamos, erramos, mas nosso desejo é acertar. E quando erramos, nos arrependemos dos nossos erros. Então, essa mensagem é para você que é discípulo de Jesus, já entrou no reino de Deus e está caminhando, para que você possa entender quais são os princípios que norteiam, que regem todo o conselho de Deus ou o caminho do reino de Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a atenção que vocês têm dado ao projeto Asileia. Quero dizer que esse projeto tem como missão colaborar com o estabelecimento do reino de Deus nas vidas, nas pessoas, nas famílias, nas comunidades, na sociedade, e trazer a diferença, trazer realmente verdades sobre o reino de Deus, verdades bíblicas, para que nós possamos seguir o caminho do Senhor, que é perfeito. E eu quero dizer que você pode entrar em contato conosco para tirar dúvidas, questionamentos. Estou à sua disposição, meu irmão, minha irmã. Estou a seu serviço para lhe ajudar nas suas dúvidas, naquilo que você precisar. Vou deixar meus contatos aqui. Você me encontra no Facebook ou pelos meus telefones. Estaremos também no YouTube e no Twitter. Muito obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.